Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal mais uma vez para mais um vídeo de resenha do Kimetsu no Yaiba, que é o Demon Slayer, que está no 7º episódio. Vamos falar sobre ele, sobre o desenrolar da história, a continuação da luta dos personagens principais contra o Hantegu e o Gyoko. Em destaque, o Hantegu com as suas variações, ao qual nos foi apresentada. Lembrando que se você quer saber que dia da semana eu posto o que aqui no canal, basta você ir na descrição deste vídeo e dar uma olhadinha lá, porque ela tem uma agenda em que você fica escrito que cada dia da semana posto o que aqui no canal. Se você gosta de conteúdo e quer que chegue mais pessoas, basta você curtir, comentar, compartilhar. E se você ainda não é um inscrito, considere se inscrever também. Então vamos direto para a resenha, lembrando que no último episódio, tanto o Genya quanto o Tanjiro, eles ficam nesse impasse para poder destruir o corpo principal do demônio Hantegu. Eles revelam um personagem bem pequeno no meio da floresta, escondendo. E o episódio termina quando o Tanjiro pega essa espada, ainda em chamas por causa do sangue da Inês, que ela deixou sobre essa espada dele, e com a marca lá do caçador bem latente. Então ele está prestes a cortar a cabeça do corpo lá do Hantegu. Só que ele quase que consegue, que ele está indo ainda, sabe? Lembrando que essa espada dele não é uma espada, não é a espada dele principal, ela é apenas uma espada provisória. Então ele está quase que cortando, mas está muito difícil. Quando ele sente uma presença atrás dele muito poderosa, e só pelo cheiro, porque lembrando que ele está fazendo isso, ele está melhorando o nariz dele, sentindo a presença dos demônios através do cheiro, não só através do sentir, o que torna muito mais fácil dele captar onde eles estão e tudo mais. Aí ele logo percebe que esse ser que aparece atrás dele, que já dá uma pressão assim de que alguém é muito poderoso, se trata dos 4 demônios juntos. E aí o efeito da espada dele some, ele não consegue cortar a cabeça do demônio. Nessa mesma hora ele fica pensando se ele continua cortando a cabeça do Hantegu ou se ele vira para trás e ataca o inimigo que está querendo atacar ele. E ele decide se manter em cortar a cabeça do Hantegu, mas depois que o efeito do sangue da Inês, com aquela chama vermelha da espada, desaparece, ele na hora ele se arrepende dessa decisão, de tendo uma decisão errada. O Genya está observando tudo isso, ainda meio paralisado com tudo o que aconteceu. Ele vai ser atacado pelo demônio que está por detrás dele, quando a Inês o salva nessa mesma hora, umas partes do pé dela, da mão, cortada para fora. Mas ela consegue salvar ele. Aí depois a câmera corta pro Genya, que ele começa a explicar de que na hora em que o Tanjiro estava tentando cortar a cabeça do Hantegu, o Hantegu começou a dar um grito muito forte, sabe? O corpo principal dele. E nesse mesmo momento veio o Sekido, que é o demônio da raiva. Ele absorveu automaticamente tanto o Uroi do prazer quanto o Karaku da alegria. E depois ele correu, avançou em cima do Aizetsu, que nessa questão, nesse caso aí, é o inimigo que estava lutando diretamente contra Genya. E nessa parte acontece uma coisa bem estranha, que pelo ponto de vista do Genya, né, o Aizetsu não estava muito afim de querer ser absorvido pelo Sekido, só que ele não tem escolha, ele pega e é absorvido. Nessa mesma hora surge um novo demônio, que acaba sabendo que no episódio que ele vai ser o demônio do ódio, que é a junção dos outros 4 demônios, que é o demônio do prazer, da alegria, da raiva e da tristeza. Porra! Tudo isso? É assim os 4 personagens que nós conhecemos, que é o Sekido, o Karaku, o Aizetsu e o Uroi, eles saem de cena para que apareça esse novo demônio do ódio. Então eu explicar também um flashback rapidinho sobre tudo isso que aconteceu. Então temos esse novo inimigo em questão, quando ele tem uns 5 tambores ao redor da cabeça dele, quando ele bate, aí a mão dele surge tipo eu não sei dizer, uma arma lá pequena, que tem 2 foices no lado oposto, uma lâmina nas suas pontas, e ele usa essa mesma armazinha para poder bater nos tambores, para que da terra surjam dragões, que aparentemente é de madeira ou de terra, e para poder atacar o seu inimigo. E pelo que deu para aparecer no momento do episódio, é esse que ele usa o bater dos tambores para poder fazer com que o monstro que ele faz surgir ataque os inimigos. Da mesma forma meio que similar àquele demônio da primeira temporada que o Tanjiro enfrentou, que ele tinha tambores ao redor dele, que usava um olho falso de um demônio superior a ele, e que algumas batidas de tambor que ele fazia, a casa mudava de lugar, de direção, ou também tinha um ataque de garras invisíveis muito forte. Esse era o ataque do demônio na temporada, que a gente vê algo meio que semelhante nesse novo demônio apressado, nesse novo Oni, que é o demônio quarto superior, que é a junção dos outros 4.
em um só. Nessa mesma hora ele usa a sua presença para poder dar uma pressão sobre os dois muito forte, entendeu? Tanto que quase não consegue se mover. E o nome do episódio se chama Vilões Terríveis. Vilão terrível, né? Então, lógico, quando comecei a assistir o episódio, eu achei que, Pavari é o demônio, já sabia que ia ter a junção lá. Apesar de ser um caminho que os animes começam a sempre surgem, seguem, quer dizer, que quando o vilão ele tá apanhando muito, ele começa a se fundir para poder ir para um ser superior, mas só que eu já sabia que ia ter esse demônio quarto, o demônio do ódio. Porém, quando surgiu o nome do episódio, eu pensei que estava se referindo a ele mesmo, que ia seguir esse vilão terrível. Mas não, é o vilão que chama o Tanjiro e o Gen de vilões terríveis. Ele pergunta por quê. E ele fala por causa que o Tanjiro teve coragem de atacar um ser tão pequeno, que no caso é o Antego, indefeso, que tá só chorando com medo. Ele tá querendo, como o próprio Tanjiro fala, passar uma visão distorcida do que realmente é bom e é ruim. Que ele é torto. A sua opinião é torta. Ele largar a mão de ser besta. É quando o Tanjiro enfrenta verbalmente falando que ele sente cheiro de várias pessoas no corpo dele, várias que ele se alimentou, e que ele sim era um demônio desprezível e horrível. Aí ele fica irritado com essa verdade na cara, né? Pode se dizer. Lembrando que parece enquanto o Tanjiro ainda está lutando contra Hantengu, a língua dele que parece o kanji lá, o kanji, medo. Que representa muito bem como é que ele é, né? Saído disso, nós voltamos para o Tokito, que continua no jarro de água preso. E o Gyoko, ele quer ir até aquela casa que eles estão ali naquela região. Eu pensava que apenas a espada do Tokito estava ali, mas não. Quando ele entra, a gente observa que o Sr. Haganese está lá, amolando a espada do Tanjiro, né? Uma visão muito legal. E ele tá lá amolando, e tá impressionado, dizendo o quanto que aquela espada foi feita com determinação. E para isso precisa ser amolada na mesma determinação para poder que ela seja usada adequadamente com todos os seus potenciais, né? E lá tem um rapaz, um homem que tenta defender ele. Pelo que eu acho que é o Sr. Kanamori, que está lá dentro tentando defender o Sr. Haganese. Obviamente, o Gyoko ele usa de seus poderes, usando o jarro de água na mão, em que lança umas lâminas que cortam o fogo do Sr. Haganese, o Sr. Kanamori. E assim ele começa a atacar o Sr. Haganese, que nem se move, continua com seus pensamentos, enquanto que, da admiração que ele está com aquela espada ali. A gente vê ele lá fazendo o movimento da lâmina com aquele pauzinho que se desfaz da pedra enquanto ele passa a lâmina, né? O Gyoko fica irritado com tudo isso, por causa que ele está tão concentrado e ele não se mexe. Tanto que ele usa os ataques da água, lâmina de água contra o Sr. Haganese, e ele se machuca todo, as fases dele, a máscara dele cai, a gente vê o rosto dele. Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? O Gyoko entra num dilema, por causa que ele disse que seria como se fosse matar uma criança indefesa, alguém que não tá nem aí pra nada. Ele não teria emoção em matar o Sr. Haganese nessa situação que ele tá concentrado na espada. Depois também ele o admira, dizendo que porque o Gyoko se acha um artista, né? A gente viu no episódio 5 que o Gyoko usa que ele diz a arte, né? Que é o grito de mortos ferreiros, que ele pegou 5 ferreiros e fez aquela escultura com seres vivos. Porque ele se considera um artista e ele fica admirado em relação a isso. E ele disse que ele nunca foi tão concentrado. Ele nunca foi tão concentrado assim como o Sr. Haganese, que está tão concentrado nessa mesma hora. A gente volta pro Tokito, que está lá preso no jarro de água. Ele tenta usar a primeira respiração com o ar que ainda está nas pulmões dele, né? Só que ele não surte efeito sobre aquela prisão de água que ele está ali. Então ele praticamente abandona, ele decide que vai morrer e de que provavelmente alguém poderia ajudar as pessoas, aquela vila, né, de que mais Hashirata pudesse estar vindo para salvar a vila dos ataques desses demônios. Então ele abandona o barco, praticamente ele se entrega ali. É quando tem uma figura que aparentemente a princípio a gente pensa que é o Tanjiro, depois parece que é o Tanjiro mais velho, dizendo que pessoas viriam salvá-lo, mas ele disse assim, mas ele fala, mas quem salvaria se eu sou o mais forte daqui? Era para eu estar salvando as pessoas, não ser salvo, né? E eu até fiquei me pensando, quem que salvaria ele, né? É quando de repente a gente vê o Kotetsu com uma pequena faca tentando cortar a barreira de água para salvar ele, e até o Tokito acho que dele muito. Ele fala assim, que isso daí, nossa, então por que ele tá fazendo isso? Por causa que o Kotetsu é fraco. O Kotetsu não vai conseguir cortar aquilo dali. Então o Tokito ficou ali naquela situação totalmente dizendo que é desnecessária aquela situação,
Mas depois ele começa a ficar a mais alerta, porque um peixe pequeno lá, que é da ramificação do Gyuko, aparece, começa a atacar o Kotetsu. Na mesma hora o Kotetsu começa a ficar totalmente machucado, num único golpe. Então aqui tenta alertá-lo para que ele saísse dali, de perto, tentar sobar, fugisse, porque o peixe pequeno ia conseguir fazer isso, conseguir fugir. Mas só que o Kotetsu insiste, ele coloca a boca no jarro de água lá, sopra e consegue jogar bolhas de ar pro Tokito, que a inspira, e com isso ele usa a segunda forma do seu ataque, que é a névoa de 8 camadas, né? E antes disso que ele aconteça isso, o Tanjiro relembra aquela frase dele de que se fizer coisas boas, as pessoas farão coisas boas para você também, né? Então ele lança esse ataque de névoa de 8 camadas, explode tudo e o episódio termina. O Tokito também vê que quando realmente esse homem se mostra por completo, então não é o Tanjiro, é o pai do Tokito, que tinha os mesmos olhos vermelhos do Tanjiro. E assim é mais uma lembrança que ele acaba resgatando para sua cabeça, né? Então esse foi o episódio. Esse episódio foi, nossa, mais uma vez um episódio incrível daqueles que a gente fica assim, porque terminou porque é tão curto. Além de ser 20 minutos, né, ele é tão curto, eu já falei várias vezes, e eu vou repetir sempre que tem essa sensação de que parece que é 5 minutos, 8 minutos, parece que ele é menos do que ele realmente é, por tão bom que ele é. A parte dos 4 demônios se uniram para poder transformar esse demônio do ódio foi muito interessante, foi muito legal. Agora tem mais um novo peso, por causa de, como foi para você no episódio anterior, no Tanjiro com a Nezuko e o Genin estavam por cima no momento, eles estavam derrotando os demônios, estavam muito mais fortes, demonstrando superiores. Agora já acontece o reverso, em que o demônio está muito mais forte que ele novamente, o que traz um novo peso, um novo desafio para a luta que está acontecendo ali. Agora, sobre o Soraganesca, mas tipo, nesse episódio, para mim, o núcleo o Tokito foi melhor do que onde está o Tanjiro. Então, ver o Soraganesca ali concentrado, né, em transformar a espada do que ele vai dar para o Tanjiro, né, que pelo que a gente percebeu, pertenceu ao Yoruichi, ver ele lá concentrado, tentando restaurar aquela espada, foi muito legal. A parte lá que, como foi para vocês na resenha, que o Gyuko disse que nem ele se concentra tanto para fazer suas obras quanto ele está vendo ali o seu Soraganesca concentrado. Ao detalhe, como foi para vocês, o Gyuko ficou nessa decisão se matar por causa que o Soraganesca estava nem aí. Aí quando ele pega, ele fala que ele muda de ideia e diz, não, mas ele não tá nem aí pra mim, agora eu quero tirar a atenção dele do que ele tá fazendo, eu quero sempre ficar incomodado. Então eu quero tirar a atenção dele do que ele tá fazendo e trazer pra mim. É quando ele vai fazer mais um ataque, quando corta pro Tokito, que teve essa cena maravilhosa dele lá, porque o Tokito ainda não se mostrou completamente, então ver ele lá destruindo o jarro com a respiração, a forma como aconteceu com o Kotetsu ajudando ele, foi muito legal também. Então é um episódio que vale a pena assistir, curtir. Eu acho que todo mundo que está aqui comigo já acompanha o Demon Slayer, né? Mas se você não acompanha ainda, dá para iniciar a temporada rapidinho, vou pegar o ritmo com todo mundo que tá, pra poder embarcar com todo mundo que já tá assistindo a temporada do Demon Slayer, que é essa terceira temporada, né? Então vale muito a pena, foi um episódio incrível mais uma vez. Eu, no momento, estou mais interessado em ver o desenrolado do Tokito do que do Tanjiro, apesar de que todos os dois são muito bons. Mas essa é a minha opinião sobre esse episódio. O núcleo do Kotetsu com o Gyuko hoje, agora, no momento também, tá mais interessante pra mim. Eu tô mais ansioso pra próxima semana por causa deste núcleo aí. Mas tá tudo muito, muito, muito bom. Eu acho que não sei como é que vai fazer o Soraganesca. Nesse caso, teria mais 2 dias pra entregar a espada pro Tanjiro, né? E como eu já disse no episódio anterior, eu fique no trailer, o Tokito só tá correndo na mata e joga uma espada pro Tanjiro pegar, então eu acho que essa espada que o Soraganesca tá usando, tá tentando namorar, o Tokito vai pegar e entregar pro Tanjiro. Após o Tanjiro só derrotar o Gyuko, com certeza, né? Então o que me leva a crer de que pode ser que os 3 dias não seja necessário. É que eu não acompanho o mangá, eu tô indo só pelos episódios. Então tudo pra mim é novidade, tudo pra mim é surpresa. Então bora ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Então é isso aí, se você gostou desse conteúdo, quer que ele chegue a mais pessoas para poder compartilhar esse mesmo ponto de vista, compartilharmos desse meu ponto de vista, você consegue fazer isso. Basta você curtir, comentar, compartilhar. E se você chegou até aqui no canal e ainda não é um inscrito, considere se inscrever também, ativando o sininho. Lembrando que você também pode na descrição do vídeo para poder ver lá uma agenda que está descrita que cada dia posto no canal. Dê também uma olhada nas playlists para poder ver
mais de Demon Slayer, de série, de resenha de séries, de filmes e de player também, como Minecraft Cities Skyline. Dá uma olhadinha lá que pode ter mais algum tipo de conteúdo que possa te interessar também, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, o 7º episódio de Demon Slayer, e espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!